Olá, estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo, programa que tem sido aí, muito comentado pelos nossos telespectadores e, tem assim realmente nos deixado muito felizes, porque nós aqui também vamos sempre aprendendo, a palavra de Deus. E então, Pastor Sérgio, muito obrigada pela sua presença novamente. Eu que agradeço a participação aí no Viver Bem em Cristo novamente, é uma alegria. Uma boa noite a todos, a nossa audiência, boa noite aí a todos do estúdio, que Deus esteja nos abençoando aqui naquilo que vamos tratar. Amém. Então, pastor, hoje a gente quer lhe perguntar sobre o Salmo 133 e 134. No 133, versículo 3, que fala sobre a excelência da união fraternal, diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. E o 134:3 também fala, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e a terra. O que significam essas palavras? Afinal, o que é Sião? Que fala aqui sobre os montes de Sião, o que ele está dizendo ali, o salmista? Sião é a casa de Deus, é Jerusalém, é a cidade que o Senhor fundou, estabeleceu para manifestar sua glória na terra em todos esses anos, e será eternamente também. Ali será a glória de Deus, a cidade da Nova Jerusalém, que vai descer adornada do céu, vai ser implantada ali. Em Jerusalém dos dias atuais. Isto, Porque a eternidade, a nossa eternidade vai ser na terra, tanto o milênio da paz quanto a Nova Jerusalém. Mas não essa terra poluída com os rios desse jeito, não. Deus vai fazer uma mudança geral, como já fez várias vezes na terra, na era pré-adâmica. Mas será no planeta Terra mesmo, a nossa eternidade? Sim. Já pensou essa natureza maravilhosa aí, sem tanto estrago, poluição, sem tantas coisas, ruins? Mas não vai ser do jeito que é hoje, Sim. O Senhor diz que é novos céus e nova terra. Então, na Bíblia ele é bem claro quando diz isso. Então, a questão geográfica, espiritual da eternidade, da casa de Deus, sempre vai prevalecer no meio do globo terrestre, que é Jerusalém. Ali o Senhor escolheu para estabelecer para sempre a sua glória, e ali vai viver em unidade para sempre com seus filhos. Agora, no reino de Deus, que a gente acha que interfere, que ajuda, que faz, que a gente não faz nada. A gente só é inspirado para fazer as coisas. As coisas más que o homem faz é devido à sua natureza pecaminosa. E Deus pode ou não permitir que ela se manifeste. As coisas más. As coisas do Espírito de Deus é totalmente uma manifestação do Espírito Santo. Então, o que resta para nós a não ser servir Deus? E como até a questão do secular, que os homens dizem assim, eu estou no mundo, eu trabalho, eu me esforço, eu tenho competência, eu estudei, eu ganho. Olha, é verdade, estudou, se esforçou e está ganhando a subsistência, e Deus está permitindo que isso aconteça, Mas isso não está no comando do coração do homem. Sim. Tudo isso são concessões amorosas, graciosas de Deus, de nos dar tudo que precisamos em nossa vida. Para viver esse momento terreno que estamos passando. Sim, que é um pingo de água no oceano. Uhum. Esse momento que nós estamos vivendo é um tempo curtíssimo, perto daquilo que Deus chama de eternidade. Nem existe quase. Porque esse período que Deus nos dá na Terra não é para nós. O homem que tomou conta e acha que é para ele. Esse período aqui é para... Nós viemos para
edificar um reino eterno para Deus na terra. Esse é o propósito. Eu não vim aqui para estabelecer um império para mim. Eu não vim para cá para apenas desfrutar dos prazeres do secular desse mundo tenebroso. Não. Deus me enviou para cá para mim servi-lo, e com isso Deus vai edificar o seu reino na terra. Em cada geração ele vai fazer obras dentro do homem. Porque o reino, o estabelecimento geográfico natural do reino depende do interior do homem. Lembra de uma frase que na escritura do Novo Testamento está escrito que Jesus disse assim, estavam os discípulos, quando é que vai vir o reino de Deus na terra? Achando que era uma edificação material, um sistema externo, uma organização com um CNPJ, sei lá o que o homem pensou, né? Ou que via um Davi turbinado para ser rei universal, rei da terra. Não. Jesus disse, olha, eu vim revelar coisas grandiosas para vocês. E aí entra o Salmo 133. Eu vim aqui para construir o reino de Deus dentro de vós. Olha só. Como aqueles fariseus, aqueles escribas iriam entender isso? Acostumado com o reino externo de Israel, que eram apenas sombras, figuras de uma realidade vindoura. Hoje ainda é difícil a gente compreender isso, imaginar isso, né? É difícil, mas Deus nunca fala as coisas que não, são sempre a verdade, a realidade. Nós é que andamos à margem de uma realidade. E a gente quer estabelecer nossas concepções como realidade. Não é. Não importa o que eu penso, o que eu acredito. Deus tem uma verdade única. E eu tenho que me centrar nela, porque senão eu fico fora do ar. Sim. Entende? Então Deus, quando disse isso para os discípulos, e os fariseus ouviram, mas o homem está louco. Construir um reino dentro de um corpo de carne, né? Como que vai ser isso? Mas como é que nós vamos vencer os inimigos, adversários? Né? Hoje aí as guerras entre as nações estão cada vez mais sendo aquecidas, né? Já se aproxima sintomas claríssimos de uma terceira guerra mundial, né? Como isso? Não, Deus disse, vou construir dentro de vocês. Agora, como isso se processa? Aí entra o Salmo 133. Deus precisa nos dar uma natureza e trocá-la por uma outra que está em nós. Veja, o que gera a unidade entre pessoas? Tem que pensar a mesma coisa, crer na mesma coisa, ser guiado pela mesma lei, porque aí todo o quadro de pensamentos e emoções de todos vão ser igual. Vamos, assim, ter um foco no mesmo objetivo. Na realidade, na verdade. Sim. Então, se eu não tiver a natureza divina, eu jamais vou concordar com o perdão, jamais eu vou concordar com a misericórdia, jamais vou concordar que o meu irmão é importante. Então não tem unidade. Então o que Deus está fazendo no povo dele, de geração em geração, desde Adão para cá? Ele está tentando incutir em nós uma natureza que faz com que a gente pense todos a mesma coisa e sentimos a mesma coisa. Enquanto não houver isso estabelecido dentro do homem de forma subjetiva e administrada pelo Espírito Santo, não vamos ter o corpo de Cristo orgânico na terra, que é o reino de Deus. Não sei se deu para entender. Sim, dá para entender, sim. Bem, pastor, a gente vai fazendo um breve comercial, mas já voltamos nesse assunto ainda, que eu creio que tem bastante coisas aí para a gente esclarecer e compreender ainda melhor. Estamos de volta e continuamos aqui a conversar com o pastor Sérgio Alves sobre a questão do reino de Deus na terra, não é? Que esse reinado será aqui
e que este reino está sendo construído, na verdade, dentro de nós, né? E então, né, o senhor falava sobre a compreensão disto, e eu fiquei pensando que diz na Bíblia, né, quando virá, né, novamente o Senhor, né, e diz que quando a sua palavra for propagada aos 4 cantos do mundo, né, então ele virá. O que significa isso? O Evangelho do Reino, que é todos os preceitos que regem o reino de Deus, for divulgado em todo o mundo. Isso está em Mateus 24:14. Eu creio que isso já aconteceu. Porque hoje, né, principalmente com a internet, acho que não há quem nunca tenha ouvido, né, falar Sim. em Jesus Cristo, em Deus, enfim. Eu creio que isso já está estabelecido. Então agora o que resta para o povo de Deus é aguardar os acontecimentos prometidos para esses próximos dias que está chegando aí, que é o arrebatamento da igreja, que obviamente que antes tem que haver essa unidade orgânica do povo de Deus com o cabeça da igreja, que é Cristo. Isso ainda é uma coisa que ainda precisa fazer ajustamentos, e isso Deus faz assim, num piscar de olhos, é rápido, né? Porque o que Deus precisa em cada cristão nesta era? Precisa que você conheça, que você entenda o reino. Agora, aquela questão do fazer, do viver nosso, aquilo ali, se Deus tem o conteúdo, as informações todas dentro de nós, ele faz essa obra a hora que ele quer, entendeu? Sim. Independente da minha vontade ou não. E agora, o povo que ouviu o Evangelho do Reino e conhece, ele tem todos os dispositivos, meios, ferramentas. Deus agora só opera, faz um clique e faz você abandonar completamente a vida natural, a hora que ele quiser. Há uma transformação, assim, do que falta, digamos, né? Porque a gente conhece muito, mas o ser transformado é tão devagar, né, a ponto de estar praticando tudo, né, conforme Deus diz, e muitas vezes praticamos algumas vezes, depois não praticamos, erramos, enfim, porque tem tantas circunstâncias externas, pressões e dificuldades, tribulações, não é, nesse mundo, que eu tenho certeza que não há quem não tenha, né, talvez uma grande lista aí, né, isso é geral. Então, eu acho que Deus transforma o que falta ainda, então, nesse momento, não é? Sim. Veja, isso já aconteceu, uma pequena amostra disso que eu estou falando, na primeira igreja que Jesus levantou, que é a igreja primitiva, onde em torno de algumas pessoas que ficaram em um determinado local, é ordenado por Jesus, até que do alto descesse o poder do Espírito Santo para eles, então, saírem a fazer a obra, né? Foram 51 dias que eles ficaram ali. Então, nós estamos na mesma condição, só que hoje não é uns 51 dias do batismo até hoje em nossas vidas, mas nós estamos com todas como é que se diz, os insumos espirituais que nós precisamos, os complementos, tudo está pronto. Então, a hora que o poder de Deus descer para visitar e encher cada cristão, num piscar de olhos, eles mudam completamente suas vidas. Passam a ser totalmente submissos e operacionais para o comando de Deus. Santificados, transformados. E as pessoas pensam assim, quando olham para nossas atitudes, isso aí vai demorar a se converter, olha só o que ele está fazendo, olha lá o que ele está pensando, mas não é assim. Sabe aquela história que eu sempre conto do botão de rosa? É difícil você entrevistar uma pessoa e dizer assim, você já viu um botão de rosa? Você presenciou a abertura daquele botão? É difícil você achar
A não ser que tu deixe uma filmadora ali o Sim, tempo inteiro. para Né? ver aquilo acontecer, E né? mesmo assim, se você não tiver com os olhos fixos, pode até perder a cena. Uhum, Então, verdade. espiritualmente, vai ser assim. As pessoas não entendem. Nós temos uma análise racional das coisas, Sim, né? verdade. A gente quer fazer imagens racionais disso acontecendo, mas isso é impossível, né? É. A mesma coisa que também aconteceu lá na casa de Jessé, que o profeta Samuel foi lá para escolher um rei dentre os filhos de Jessé, e o pai botou o filho mais robusto, mais bonito, mais alto, mais forte. Primeiro ele apresentou para o profeta e disse, não é esse. Ele tinha 8 filhos, né? E foi indo. Chegou no 7º e disse assim, não tem mais um? Nenhum desses aí Deus quer. Não são esses. Não. Então, nós sempre olhamos com os olhos naturais. Até o profeta achou que eram os mais robustos e os mais fortes. Mas escolheu um menino franzino. Que nem estava ali, né? Nem estava ali. Então... Estava lá pastoreando ovelhas, não é? O rei Davi, que era Davi, depois tornou o rei Davi. Então, os valores de ser... potencial de ser servo de pessoas, só Deus enxerga. Só Deus enxerga. A gente nunca sabe, né? Então, agora essa unidade que você falou do Salmo 133, vai descer esse poder que vai nos unir num só espírito, num só pensamento e numa só alma. Daqui a pouco. Nossa, que maravilha, né? Isso é maravilhoso. Acabou as guerras, contendas, divisões, não é? Que nos fazem tanto mal, principalmente entre famílias. Mas, pastor, ainda rapidinho, né? Quando o senhor fala em arrebatamento, né? As pessoas, algumas sabem o que é, outras não sabem exatamente. O senhor poderia explicar sobre isso? Já houve isso narrado na Escritura, que Enoque foi levantado vivo para o céu. Elias foi levantado vivo para o céu, a olho de muitas testemunhas. Jesus era homem, estava na terra, ascendeu os céus. Então vai ser daquela forma. A Bíblia também, estarão 2 dormindo da noite numa cama, o casal, de repente um some e o outro fica. E aí, imagina, o cônjuge levanta de manhã, vai botar a mão para palpar, não acha mais a esposa, não acha mais o marido. Parece uma coisa do mundo biruta, mas não é, isso é uma realidade espiritual. Sim, verdade. Né? Estarão 2 no campo, um será tomado, outro vai ficar. É assim que vai ser. É um chamamento que Deus faz. Esse arrebatamento é em vida, digamos assim, não é depois da morte, não é a ressurreição, né, dos mortos. Agora, o arrebatamento seria a pessoa viva mesmo. Veja bem o que Deus diz, né? Estarão no leito, em casa, outros estarão no campo. Então é trabalho e família, né? Nunca está escrito na Bíblia, estarão no bar tomando trago, e um foi levado, o outro ficou. Não diz isso. Esses não, Deus não vai levar. Olha só, então a gente tem que pensar bastante nisso, né? Bem, pastor, eu creio que foi muito esclarecedor hoje o programa, né? Já estamos chegando ao fim, mas na próxima semana teremos aqui, né, uma continuidade destas explicações, né, sobre a palavra de Deus e o que Ele nos ministra, nos alerta, né, sobre a nossa vida, né, a nossa vida natural e a nossa vida espiritual também, que é a vida eterna, não é? Então, lhe agradeço muito e na próxima semana estaremos aqui, se Deus quiser. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Viver